mentor da casa, que está passando por sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nossa irmã Marlene, do Centro Espírita do Caminho da Luz, na Marambaia, vai fazer a explanação. Nossa irmã Lida vai fazer a leitura do Evangelho. E o irmão Jaime para a irradiação para os lares. Boa noite, irmãs, irmãos, que nosso mestre nos mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos encará-la para analisar suas causas e seus efeitos. Nisto, como em outros pontos, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço aperfeiçoar-se, ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios e desejos insaciados de vingança. Mas a alguns desses, mais adiantados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os efeitos funestos das suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que, para se chegar até Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e de injúrias, e não há caridade sem perdão e com ódio no coração. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Jesus abençoe. Não vai ser propriamente uma explanação, é mais um depoimento de uma mãe. Acho que alguns já me conhecem, pelo menos de vista, a gente se vê, né? E eu sou a Marlene, sua esposa Ademir. Nós somos os pais do Renan, que desencarnou num acidente ali na Estrada do Mar em abril de 2015. Nosso filho único. E desde então a gente vivencia o luto. E o luto, ele não tem um tempo. Agora acabou. Ele assume formas diferentes. Agora já não é mais tão doloroso. Mas no início, nós chegamos muitas vezes, a dor era tão intensa, chegamos à beira da loucura. Chegamos quase ao suicídio. Não por uma ou duas vezes, várias vezes, que esses pensamentos vinham. Mas logo no desencarne do Renan, nós não éramos espíritas, não tínhamos conhecimento da doutrina espírita, mas ali mesmo, no dia do velório, eu tinha certeza de que a vida do meu filho não tinha cessado ainda, que não tinha acabado tudo com a morte do corpo físico. E logo em seguida nós começamos, a convite de amigos, a
frequentar a Casa Espírita A Caminho da Luz, na Marambaia. Para assistir palestras, atendimento fraterno, consolo, mas nada consolava. Naquele primeiro momento ali, era só dor. Nós chorávamos o tempo todo. E muitos dizem, né, que o choro prejudica o familiar recém-desencarnado. Mas o choro, ele vem porque é do amor, né? Porque a gente ama tanto. Eu acredito que o choro do desespero, talvez de uma cobrança, esse sim prejudique. Mas as nossas lágrimas eram oriundas do amor. E isso não pode prejudicar quem está do outro lado. E estudando a doutrina espírita, a gente ficou sabendo, né, que existia a comunicação, poderia haver a comunicação com os desencarnados. E assim a gente foi na busca de um médium de psicografia que escreve, né, essa comunicação. E passado então 1 ano e 10 meses, nós fomos a Neves Paulista, numa cidade lá do interior de São Paulo, em busca de uma carta consoladora. Acho que foi bom nós termos esperado esse tempo, esse 1 ano e 10 meses, porque nós nos inteiramos do conhecimento da doutrina espírita. E fomos com os pés bem no chão, sabendo, como dizia o Chico, né? O telefone toca de lá para cá. E como a gente também sabe que existe muito charlatanismo também. Então, eu acho que esse tempo que a gente se preparou nos ajudou bastante para a gente verificar a veracidade da comunicação, né? Sabendo que poderia ou não ter essa comunicação. Né? E nós fomos agraciados então com a primeira carta lá em Neves Paulista. E foi uma emoção tão grande, era como se o Renan tivesse retornado à vida corporal e vindo nos abraçar. Dizer: mãe, pai, eu estou bem. Isso aconteceu porque fazia parte do nosso planejamento reencarnatório. E todos nós temos o nosso planejamento encarnatório, né? Mas quando viemos para cá, esquecemos, né? E ainda bem que esquecemos. Imagine a gente vir e lembrar de tudo que a gente vai ter que passar. Meu filho vai viver só até os 18 anos. Como é que eu ia? Como a gente ia viver sabendo disso? Então, esses pais que foram para lá, chegaram lá em Carros, voltaram um pouquinho de esperança. Não que a carta tenha tirado a dor. A dor continuava ali. Mas nos deu uma esperança de continuar. E assim a gente foi seguindo, estudando e também acompanhando o trabalho de psicografia do médium Milton Stuck. Na época ele não vinha tanto para o Rio Grande do Sul,
Ele tinha vindo, acho que 2 vezes, por conta de alguns pais da tragédia da Boate Kiss, que tinham ido para lá, e ele tinha vindo também algumas vezes. E agora ele vem bem mais para a região sul. Então a gente acompanha esse trabalho e estuda. Me dedico muito às leituras, ao estudo, para entender essa nossa vidinha aqui e para chegar um pouco melhor lá. E com essas cartas surgiu então o primeiro livro, um livrinho que eu acho que até tem aqui, Sublime Intercâmbio, que são as 10 primeiras cartas com alguns comentários sempre referentes à doutrina espírita. Nesse livrinho também tem alguns desenhos do Renan, porque a gente fez mais uma homenagem para o Renan. Porque o Renan, ele adorava desenhar. Então a gente colocou alguns desenhos, foi uma forma de homenageá-lo. E agora, então, surgiu o segundo livro, que é este aqui, Folhas da Alma. Essa capa é uma pintura de um quadro que o Renan pintou na escola ainda e me deu de Dia das Mães. A gente colocou na capa. E esse livro, ele traz, então, a parte inicial da trajetória, do recomeço, dos ensinamentos, dos esclarecimentos da doutrina espírita, das cartas consoladoras. E uma segunda parte como folhas esparsas, alguns assuntos e simbolizando etapas pelas quais nós passamos. E que também, ao final de cada uma dessas etapas, tem folhas em branco, tem um questionamento, uma pergunta, que o próprio leitor pode responder, desenhar, o que quiser, né? Refletir, alguma reflexão, algum pensamento, alguma lição. Então esse livro, ele começa com uma psicografia no prefácio do Renan, onde ele diz o seguinte: se esta obra chegou até suas mãos, tenho certeza de que não foi por acaso. Cada palavra que ela possui inclui o perfume da saudade, do amor e da fé que supera fronteiras. Um livro que nasce do amor, da dor e do reencontro. Não o reencontro físico, mas aquele silencioso de almas que se unem na prece, na consolação e no entendimento que progride, dando certeza da imortalidade da alma. Como um jovem que retornou à pátria espiritual, encontrei em meus pais não somente o lar acolhedor que me doou amor, cuidado e afeto, mas acima disso, a coragem sublime de continuar a caminhada, mesmo na ausência física. Eles me deram voz, são agora minhas mãos, e o abrigo do coração saudoso. Nessas páginas são agora o meu testemunho da vida que não cessa, somente muda de lugar. Palavras que unem a fé e transformam em caridade. Uma colaboração amorosa de corações saudosos que nunca pararam de se amar. Seguindo vivo pelo aprendizado da vida, somente peço que nunca parem de servir, amar e confiar, porque em qualquer lado da vida, seja dentro ou fora da matéria, estaremos trilhando o mesmo caminho que nos leva para perto do Pai. O Espírito Renan Schmidt, pela psicografia do médium Diego Garbo. Então, tivemos que recomeçar.
Todos nós recomeçamos em nossos momentos de dor, mesmo que a gente pense às vezes que a gente não está recomeçando, mas a gente está. A pergunta que eu fiz assim, como Paulo de Tarso, né? Senhor, o que queres que eu faça? O que eu faço com a minha dor? A gente não podia ficar parado nela. Então nós recomeçamos, sem a presença física do nosso filho, mas com a presença espiritual, que sempre esteve conosco e continua conosco. Só que a gente muitas vezes não se dá conta disso, né? Nós sempre temos a presença espiritual, mas a gente só... Agora aqui, o importante é a presença material, né? Mas todos nós estamos presentes espiritualmente. Como diz o Taylor Jardim, né? Nós somos um espírito numa experiência corporal, né? E não um corpo com uma experiência espiritual. Então nós somos espíritos e somos eternos. Finda essa vida aqui nesse corpo, retorna ao plano espiritual e depois retorna de novo, porque ainda somos muito imperfeitos, né? E vamos ter que ir e vir muitas vezes ainda para nossa evolução moral, né? Eu vou vendo algumas partezinhas assim do livro, vou comentar com vocês algumas coisas, né? E quando a desencarnação acontece, né, para nós assim se estabeleceu uma missão. E cada um tem a sua missão nesse mundo. Todos nós temos. Porque todos nós temos utilidade. Ninguém está aqui ao acaso, para o nada, a passeio. Então, o importante é cumprir essa missão, seja ela grandiosa ou pequenina. E quando a gente fala em missão, muitas vezes se pensa em algo grandioso que é para poucas pessoas, né? Mas para alguém privilegiado. Mas todos nós temos essa missão, a nossa missão. É como dizer assim, floresça onde você está plantado. Faça alguma coisa. E as perguntas que eu sempre faço, assim, onde nós estaríamos hoje se algo assim não tivesse acontecido? Certamente eu não estaria aqui hoje. A gente estaria numa casa espírita, que é um local de trabalho, de solidariedade entre todos. A gente estaria ajudando outras pessoas, que hoje eu tenho uma visão completamente diferente de 10 anos atrás. Então, a gente percebe que a gente é forte pela dimensão da fé. Nós chegamos à casa espírita mutilados, né, pela dor, necessitados de amparo espiritual, lutamos. O processo de luta, ele se transforma em luta. E nos colocamos de pé e estamos caminhando. Porque nós fomos em busca, né? É aquela pedir e você será dado, né? Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Então nós nos apresentamos com humildade. Pedimos uma luz para clarear nosso caminho e ela nos foi dada. Através da doutrina espírita, das cartas consoladoras, através do Cristo. E
quem regressou, quem teve que voltar antes, mais cedo, não perdeu o olhar sobre a continuidade da vida, né? Para aqueles que ficaram aqui. E a gente percebe o quanto o Renan nos ajuda de onde ele está. A crescermos, a nos melhorarmos. Como eu disse, hoje eu tenho uma visão completamente diferente da vida de há 10 anos atrás. E certamente há um propósito, então, muito maior, que a gente ainda não consegue, às vezes, entender, enxergar. Mas Deus não manifesta seus propósitos a esmo. O trabalho da psicografia, ele é lindíssimo. Se um dia tiverem a oportunidade de participar, é um trabalho lindíssimo. Na próxima semana, no dia 21, 22, 23, eles vão estar em Nova Prata. Eles vêm 3, 4 vezes por ano a Nova Prata. E é um trabalho lindo, é um encontro do amor. Porque quando o Renan partiu, eu pensei assim, por que o meu filho? Por que na minha casa? E quando nós chegamos lá no Centro Espírita em Neves Paulista, tinha centenas de pais e mães. Não eram 2, 3, eram centenas. Todos com a sua dor. Alguns que devolveram 2 filhos, 3. E aí a gente vê que às vezes a nossa dor, ela não é a maior dor. Cada um tem a sua dor e sente da sua forma, né? E ali todos se amparam. E aí a dor é partilhada. Isso é muito importante, o amparo. O amparo de, às vezes, não precisar dizer nada. Só de estar ali. Segurar a mão. Olha, eu estou aqui. Se tu quiser falar alguma coisa. Mas também se não quiser, às vezes a gente não consegue. Então, esse é o trabalho da psicografia, que vai muito além da escrita das cartas. A carta é o detalhe. O amor cobre a multidão de pecados, né? O amor tem uma sessão de psicografia. Quando a gente pensa assim, que estão todos os que devolveram e todos os que estão do outro lado, mas que estão ali naquele momento. É uma união entre os dois planos, né? E o médium, ele é uma pessoa com uma faculdade, né? Mediúnica. Que é uma pessoa comum, mas que tem essa faculdade ou da escrita, ou da vidência, ou... Então, isso, ele vai mediar a comunicação. Eu sempre digo que o trabalho da psicografia precisa acontecer, a gente também precisa fazer a nossa parte. Hoje eu vejo isso, assim. Não adianta ir numa sessão de psicografia e, eu quero uma carta. Não é assim. É um trabalho que começa muito antes já, lá na espiritualidade. O médium é o medianeiro, ele só vai mediar. E nós temos que, quem pede a carta tem que fazer a sua parte, que é se conectar com o seu ente querido. É isso que a gente tem que fazer.
E a mensagem também da carta, ela não tem o propósito de dar o testemunho da existência da vida, né? Após a morte. Pois se não acredita na continuidade da vida, ninguém vai lá pedir uma carta, né? Se não acredita, não tem por que pedir. A confiança, então, é de quem pede. Elas são um recado da vida que continua. Oferecem consolo, não trazem assuntos mais que são aqui da terra, né? Senha do banco, boletos, a herança, com quem vai ficar, nada disso, né? São mensagens de consolo, de amor, de esperança. Então é muito importante que a gente aprende com essas mensagens. Porque receber uma carta, levar para casa e guardar numa gaveta, não tem sentido nenhum. Então, o que eu aprendo? O que eu internalizo com essa mensagem que está escrita ali? E num primeiro momento, a carta pode servir como um analgésico, eu sempre digo, ameniza a dor. Quando a gente às vezes está com uma dor de cabeça, né, a gente toma um analgésico. Mas, passou o efeito do analgésico, às vezes a dor volta. Então tem que ver de onde se origina, né, essa dor. E a carta por si, ela não vai tirar essa dor, tem que se fazer um tratamento contínuo, que é através do estudo, do entendimento. Porque os ensinamentos contidos na doutrina espírita, eles são infindáveis. Então, o Cristo, ele está sempre conosco, mas nós também precisamos ir a Ele e permanecer com Ele. O tempo já está acabando, né? Teria muitas coisas para falar com vocês sobre o livro, mas vou para a última partezinha, então, que a semelhança de um vaso quebrado, nós estávamos desse jeito, né? No Japão tem uma arte que é praticada que consiste em restaurar cerâmicas com ouro e lacre. E quando ela se torna mais bela, a peça, e mais valiosa depois de recuperada, né? E a semelhança dessa cerâmica quebrada, eu lembrei de como nós estávamos quando nós chegamos na Casa Espírita Gabriel Martins. Porque um dia o médium Milton disse numa psicografia, ele disse que eu cheguei lá em Cacos. E aquilo me marcou, porque eu não tinha me dado conta que eu estava tão em Cacos. E onde o auxílio espiritual se fez presente, né? E o nosso perispírito realmente estava em Cacos. Tamanha era a nossa dor. Nós não tínhamos mais nenhuma perspectiva de futuro, né? Mas aos poucos os pedacinhos foram sendo colados. E isso remete a essa arte, né? A superação, a fé, a resignação, o entendimento, a aprendizagem e ao trabalho na nossa transformação moral e espiritual. O Renan não está mais aqui conosco fisicamente, mas continua fazendo parte de nós espiritualmente. E essa caminhada iniciou por amor ao nosso querido menino. E não tem como passar por isso e continuar sendo a mesma pessoa. E quanta força nós adquirimos através do conhecimento espiritual. O filho é a maior motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. E sabem por quê? Porque eles vieram para nós pelo amor. E Jesus é o grande restaurador. E cada um tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação. A sua voz continua ecoando. Vinde a mim, todos que se encontram sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Mas é necessário ir a Ele e permanecer com Ele. Então, essa jornada começou por amor e continua através do amor. A saudade agora é uma oração de esperança. E a esperança é um caminho de amor.
nossos filhos, os nossos amados, caminharam antes em direção ao reino prometido por Jesus, façamos o mesmo. Não importa que eles tenham ido primeiro. O que realmente conta é que também nós dirijamos para lá. E eu digo assim, até breve, amado filho Renan, e aí tudo recomeça. Que Jesus abençoe. Nós vamos ir para a liberação para os lados. Que bom que foi um comentário, né, que nossa irmã fez, que também aí nós temos também dois casos, assim, da parte espírita, né, dos irmãos da caminhada, como o irmão Silvio, que também perdeu sua filha no acidente, né, pegou o esposo para Gladys, e nossa irmã Sandra, da Barambaia, também, que perdeu sua filha, também em acidente. Vamos agora então mentalizar, levar o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Em especial, vamos nos mentalizar no nosso irmão Walter, que está no Hospital de Torres, que é a esposa da nossa irmã trabalhadora Edicine. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento, junto com os nossos guias, nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, pedindo para a equipe de Eurípides Bassanufo que a gente possa sair dessa casa de prece e mentalizar toda a nossa praia aqui da Rondinha, de cima, cada residência, cada pessoa, passando essa energia, esse pensamento positivo para todas as pessoas que estão necessitando. Todo mundo tem seus problemas, suas aflições, que eles possam estar recebendo essa nossa energia, esse nosso amor, esse nosso carinho, que a gente vai passar através do mundo espiritual que está levando nosso pensamento. Subir um pouquinho mais, vamos imaginando todo o nosso município, todo o Arroio do Sal, todo o nosso litoral, aqui o litoral norte, essa energia das nossas praias, essa beleza da nossa natureza. Vamos aproveitando essa energia e vamos emanando para todo mundo, para todo o município, de sul a norte, essa energia positiva. Subindo um pouquinho mais agora, vamos pedir a companhia da Falange Francisco Spinelli, que a gente possa fazer então uma energização para todo o nosso estado, para todo o Rio Grande do Sul, ó, de ponta a ponta, onde qualquer rincão, qualquer lugarejo, qualquer pequena cidade, grande cidade, possa estar recebendo as energias, as pessoas possam estar utilizando essa energia para o bem, essa energia do amor, que eles possam estar aproveitando essa nossa emanação de energia positiva. Então, pedindo ao governador espiritual do Brasil a permissão de nós imaginarmos todo o Brasil, podemos imaginar um mapa na nossa cabeça, e de cima a gente pode passar por todas as regiões, passar pela nossa região sul, passar pela região central do Brasil, onde tem o poder, Brasília, pedindo que nossos políticos tomem as decisões mais corretas para nós todos, o povo, que possa fazer leis que sejam com amor, que sejam para o bem de todos, que está precisando essas energias também no poder. E depois a gente pode imaginar também lá na região norte, onde está acontecendo as discussões do meio ambiente, do futuro do nosso planeta, né? Que a gente possa também receber e tomar lá, planejar as melhores ações para nós todos, nosso futuro como humanidade. E subindo um pouquinho mais, então, agora nós vamos imaginar a Terra azul junto com o nosso mestre e governador do planeta, Jesus. Que ele possa emanar, então, para todas as regiões onde tem guerra, onde tem pessoas passando fome, onde tem pessoas mais dificuldades na África, na Ásia, na Europa, em qualquer canto, nas Américas. As pessoas possam estar recebendo também a energia de todas essas falanges espirituais se unindo e levando energia onde está muito tenso, onde as pessoas estão muito enraivadas, com guerras, possam receber um pouquinho de amor, um pouquinho de energia para poder melhorar essa nossa costa que está muito pesada. Voltando então agora aqui, nossa casa de prece, sob o manto de Maria, vamos pedir pelos nossos lares. Agora a gente pode entrar em cada cômodo
cada peça, seja grande, pequena, um casebre, uma mansão, a gente pode passar por qualquer peça, por qualquer coisa, tirando todas as energias e mandando energias negativas para os ares e recebendo essas energias positivas. O mundo espiritual vai passar nas nossas plantas, nossos bichinhos, as pessoas que estão lá na nossa residência, algum vizinho que vocês precisem mandar energia que está precisando, mande também, pense todo naquele lugar onde vocês habitam ali, para transformar as energias e mandar energias boas. Também podemos agora passar pelos hospitais, o Sr. Júlio já falou, nossos irmãos estão sendo atendidos, principalmente pessoas conhecidas nossas, podemos mentalizar quem conhece. As casas de detenções também, que precisam de muita energia positiva, muita coisa boa, porque as pessoas estão lá pagando suas penas, que elas possam receber um pouquinho de luz, um pouquinho de força. A casa de passagem também, que é muito importante, onde tem mães, crianças também, em momentos difíceis, elas possam receber as nossas energias positivas. Para terminar, então, vamos agradecer essa nossa noite e vamos depois voltar com todas as energias, com todas para nós também, para nós voltar para nossos lares felizes e com bastante energia. Que assim seja. Vamos para o passe, mentalização hoje na quarta, para receber os espíritos positivos.